Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como olhar as coisas e fundamentá-las de uma maneira positiva. Você olhar e saber configurar as coisas de uma maneira que a sua mente, seu mindset, seja apontado para uma maneira positiva das circunstâncias e situações. Se fizer sentido para você, já se inscreva no nosso canal, dê essa força, compartilhe, curta e fique com a gente até o final, que esse assunto vai ser super interessante para você. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como olhar as situações de uma maneira positiva e saber fundamentar isso. O que acontece? Nós estamos numa situação, 2022 acabou de começar, tem sido um ano já de situações difíceis que têm ocorrido no nosso país, né? Situações de desabamento, situações de excesso de chuva, as situações aí têm agravado no sistema de saúde e são situações que têm colocado o brasileiro em uma situação de medo, uma situação de insegurança. A insegurança de saúde ela tem sido o fator que mais preocupa os brasileiros. As pesquisas têm apontado que isso tem preocupado demais os brasileiros. Eles não têm conseguido sair dessa situação de uma maneira que consiga ter controle sobre ela. Baseado nisso, o que eu queria trazer aqui nesse vídeo, como nós olharmos as situações, as circunstâncias e saber fundamentar isso de um jeito positivo. Como nós pararmos de olhar as circunstâncias, as situações de uma maneira só pro lado negativo. Na Índia, eles cultuam muito a parte de felicidade, trabalham muito em cima disso. Eles falam que toda situação, por mais difícil que apareça, ela tem um lado positivo. Lá eles têm uma filosofia que, por exemplo, a pessoa que vem é a pessoa certa. Quando as coisas terminam, é porque tem que terminar. Então, eles acreditam que todas as circunstâncias, por mais difícil que tenha, por exemplo, você se juntou com uma pessoa que você talvez acredite que aquela pessoa não te fez bem, ou que aquela pessoa talvez ela só te regrediu como situação, eles acreditam que isso faz parte de um amadurecimento como pessoa, eles sabem olhar isso de uma maneira positiva. Vamos analisar friamente. Se você só analisar isso de uma maneira positiva, eu trouxe dados científicos aqui também. Daniel Pink, que é um dos maiores cientistas hoje de comportamento humano e principalmente nessa área de comercial, nessa área de vendas, é um pesquisador que prova com números o que ele fala. Ele fala que ser positivo é uma ciência, uma virtude maravilhosa que realmente inspira você a ter dias melhores. Entre pensar positivo e negativo, vale muito mais a pena ser positivo. É uma linha tênua para você ter problema também. Porque ao mesmo tempo que vale a pena ser positivo, ele fala que você ser positivo, sem fundamento para isso, é uma coisa que de nada acontece, de nada adianta. Suponhamos que você está desempregado, você está parado, você está numa situação que não tem emprego, e aí você fala, vai dar tudo certo, eu vou arrumar emprego. Mas daí você fica em casa e não age para aquilo acontecer. Isso, segundo Daniel Pink, é um falso positivo. É um positivismo que talvez não agregue em nada. Você não tem ação para isso realmente fazer funcionar e ter mudança nas situações. Realmente, para a coisa ser positiva, você precisa ter ação. O que Daniel Pink prega é que tem que ter fundamento. O nosso positivismo, a nossa forma de pensar positivo, o nosso mindset. O que é mindset? Mindset é aquilo que nós pensamos sem saber que está pensando. É uma coisa automática, que está nas raízes profundas do cérebro. E o Daniel Pink, ele prega que quando você estrutura uma forma de pensamento para pensar de uma forma positiva, você precisa fundamentar aquilo. Beleza, isso vai dar certo, mas vai dar certo por quê? Que ações eu vou tomar para fazer isso dar certo? Para onde eu vou setar meu cérebro? Para onde eu vou apontar meu cérebro? Mas que eu vou fundamentar situações e ações que eu vou fazer para aquilo acontecer. Isso faz a grande diferença. Isso é que realmente tira a gente de um fator de inércia para realmente fazer algo que faça diferença. E isso são situações que quando você sabe fundamentar, segundo Daniel Pink, ele fala que um sentimento positivo sem fundamento de uma ação estabelecida não adianta de nada. E o que eu quero colocar no vídeo de hoje é justamente isso. Por exemplo, essas situações que têm ocorrido no Brasil, que pontos positivos podemos tirar disso? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas que pontos positivos nós podemos tirar? Que aprendizado nós podemos ter? Qual que é o grande aprendizado que essas situações que têm ocorrido no Brasil, de desemprego, de insegurança, podem nos ensinar? Eu vejo, por exemplo, que essas oportunidades que têm aparecido, elas nos ensinam a gente não ficar dependente de governo. Porque entra governo, sai governo, entra governo de esquerda, entra governo de direita. E o que muda efetivamente na vida das pessoas se elas não tomarem uma ação diferente para isso? O que muda você ser esperançoso e você acreditar, ser positivista com um novo governo que vai entrar, seja de esquerda, seja de direita, se você não fizer nada? Se você ficar na sua casa tendo boa esperança dos governos, isso não vai adiantar de nada. Os governos, vamos pensar, sendo realistas, eles estão muito voltados para o ego, para o sistema que engloba toda aquela fama, aquele status quo que eles têm, né? Isso para a pessoa é muito interessante, mas que efetivamente vai mudar na sua vida para um governo de esquerda ou de direita? Claro que nós particularmente sempre temos a nossa torcida por A ou por B, mas o que eu quero propor de linha de pensamento é você realmente propor uma linha de mudança positiva, evidentemente, que eu sou um cara extremamente positivo e esperançoso, mas que seja fundamentado isso, que as nossas ações elas sejam fundamentadas, elas sejam paradas em fatos, em ações e circunstâncias que realmente faça e seja um fator de mudança.
É isso que eu quero propor para que nós tenhamos um 2022 diferenciado, um 2022 próspero, um 2022 que seja realmente algo que coloque a gente num outro patamar e num outro cenário. Se fez sentido para você, curta o conteúdo, compartilhe e até a próxima. Um grande abraço!